Então, boa noite a todos. A educação continuada nesta terça-feira, o assunto super importante, né, sobre o poder do intestino associado aos óleos essenciais. Vou me apresentar, me chamo Eunice, eu sou graduada em farmácia, naturopata, acupunturista, e migrei, né, da parte da área de farmácia para as terapias integrativas, porque eu achei relevante e vi o quanto é importante, quanto as soluções naturais podem nos ajudar e sem os efeitos adversos do medicamento. Então, eu fiz essa transição com o tempo e hoje eu me dedico, né, aos óleos essenciais, sou consultora do Terra e eu percebo, né, que cada vez mais a gente consegue suprir a necessidade das pessoas com os óleos essenciais e de uma forma tranquila, natural e com excelentes resultados, né? Por isso que eu migrei, né, de uma área tão importante para hoje estar aqui compartilhando com vocês soluções naturais com os óleos essenciais. Então, o autocuidado de forma natural. Aqui tem a rede social, que é o Instagram, né? nispereira.aroma. Quem deseja me seguir, lá tem várias dicas, né? Várias informações sobre os óleos essenciais. E também no YouTube também tem ali várias informações sobre os óleos essenciais. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar hoje esse assunto, né? Importante. Então, sugiro você papel e caneta e o óleo essencial preferido. Quem tiver com óleo essencial de escolha, já pegue o seu óleo essencial, inale, né? Coloca na mão, inale profundamente, porque o óleo essencial é o nosso aliado, inclusive, né, para ter atenção, para ter, né, para estar desperto nesses momentos aqui de informações. Inale o seu óleo essencial preferido. Imagina o meu aqui, o frankincense. Olha que maravilha. Não poderia estar. Olha só, uma das. Ai, esse óleo é maravilhoso. Então, é, vamos iniciar aqui. Eu não poderia deixar de trazer para você, né, falar um pouquinho de tão importante que é o nosso intestino, né? Essa introdução super importante, como funciona o nosso intestino. Então, o corpo humano é hospedeiro de milhões de micro-organismos, dos quais a maior parte encontra-se no intestino, né? Nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, e no intestino delgado é onde acontece a absorção dos nutrientes, a regulação imunológica e hormonal, né? E o intestino grosso absorve água, eletrólitos e a produção e absorção de vitaminas, né? E onde acontece a formação e a expulsão das fezes. Então, esse funcionamento do nosso intestino, o intestino delgado e o intestino grosso, é super importante quando funciona bem. Então, nós precisamos estar atentos, né, ao nosso intestino e olhar com carinho, né, porque dali a nossa saúde depende do bom funcionamento do nosso intestino. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso, né? A gente acaba esquecendo e, e deixando um pouquinho de lado, mas precisamos olhar com carinho, né? Nós tivemos aí no último mês um acontecimento super importante, em consequência, né, do não cuidado com o intestino, né? Então, é um alerta, né, para que a gente possa estar aí atento. Então, o intestino, ele possui cerca de 100 milhões de neurônios e também é onde estão 70 a 80% das células imunológicas existentes em todo o nosso corpo e aonde todo o nosso órgão, né, os órgãos estão conectados. Então, o bom funcionamento do intestino, ele vai influenciar também no nosso fígado, no nosso rim, no nosso coração.
Então, ali é o momento, né? É o ponto-chave do nosso corpo. Então, isso nós precisamos estar atentos e muito, né? E estudos recentes têm demonstrado que a microbiota intestinal também pode influenciar na saúde mental, né? Então, quando a gente diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, sim, tem um porquê. E realmente é. Ali acontece também, quando a gente não cuida, né, do nosso intestino, o nosso mental também pode ficar prejudicado. E o intestino é o nosso segundo cérebro, Nice? Sim, ele é chamado de segundo cérebro porque ele tem um sistema nervoso autônomo, né, que controla diversas funções do nosso corpo, né, como a frequência cardíaca, a respiração, a digestão fica ali no cérebro, no intestino, então. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele lhe permite funcionar sem depender do cérebro, né? O intestino. O intestino, ele tem mais neurônios do que qualquer outro órgão do corpo fora do cérebro. Olha só o quão é importante isso aí, né? Existe uma ligação entre o sistema nervoso periférico, que é o nervo, neurônio, que fica fora do sistema nervoso central, e o sistema nervoso entérico, aquele que comanda a digestão, absorção de nutrientes e função imunológica no intestino. Então, essa ligação entre o intestino e o cérebro, né, nessa microbiota intestinal, ele desempenha funções super importantes, né, como a regulação do estresse, né, a regulação do sistema imunológico, como eu acabei de falar, e também a síntese de neurotransmissores como a serotonina, né, a dopamina, que é responsável, né, hormônios do bem-estar e da felicidade. O tanto que quando nós estamos, né, quando o intestino está enfesado, né, olha só, a gente sempre está de mau humor. Não aconteceu já com vocês isso também? Né? Então, quando você consegue liberar o intestino, seu intestino está regulado, sempre você está no melhor astral, você se sente bem, você se sente mais leve, né? Então, olha só a ligação que tem, né, do intestino com também a questão emocional. Não só isso, mas também a questão, né, até da ansiedade, que eu vou falar logo em seguida. E muito o que ouvimos falar, né, nos últimos dias sobre a desbiose intestinal. Nisso, o que que é a desbiose intestinal? Ela é um desequilíbrio na microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos, né, como bactérias, vírus, né, fungos, que vivem no intestino. Então, a composição e a diversidade desta microbiota são alteradas com diminuição de bactérias boas e proliferação de bactérias ruins, porque no intestino nós temos as bactérias boas e ruins. Então, precisa ter mais bactérias boas do que ruins, né? Se for ao contrário, os problemas começam a acontecer, né? Então, a microbiota intestinal, ela desempenha diversas funções, podendo influenciar diretamente na nossa saúde, né? Como o metabolismo, sistema imune, né? A reprodução de hormônios. Então, tem várias doenças que podem acontecer, né? Como hemorroidas, né? O colo irritável, infecção bacteriana, os vermes, né? As colites, diverticulite. Então, tem várias doenças ali que podem acontecer no desequilíbrio da microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, então, ela pode afetar diversos órgãos do sistema, né? Como o gastrointestinal, que você pode ter inchaço, gases, dores abdominais, diarreia, constipação. Sistema imunológico, doenças autoimunes, o cérebro. Então, aquela conexão que eu falei anteriormente, né, do cérebro, essa conexão direcional entre o intestino e o cérebro, podendo afetar a produção de neurotransmissores, né, dopamina e serotonina, podendo causar alteração de humor,
ansiedade, depressão, e isso tem muito, né? Então, essas questões, né, de humor, né, alteração de humor, ansiedade, depressão, que está sendo o mal do século. Então, muitas vezes, é o não olhar atento ao nosso intestino, né? Então, comecem a rever essa questão, né? A dar esse carinho, né, para o intestino, para ele poder funcionar de uma forma normal, né? Ter mais bactérias boas do que as ruins, né? E o fígado também pode ser afetado, né? Estão interligados, né? A desbiose pode levar a problemas hepáticos, devido à produção de substância tóxica, que são absorvidas pela corrente sanguínea e transportadas para o fígado. A pele, né? Pode então surgir acnes, eczemas, inflamação na pele. Então, tudo isso pode ser pelo não bom funcionamento do nosso intestino. Doenças metabólicas também. E a desbiose intestinal pode causar também doenças crônicas, né? Como a obesidade, a doença de Crohn, a retocolite, né? Quantas pessoas, né, estão com esse problema? É, Sempre a gente conhece alguém que tem um problema intestinal. Inclusive, olha só, gente, né? Esse problema crônico, né? Que é a inflamação crônica, que pode aumentar o risco de mutações celulares malignas, né? Então, precisamos realmente estar atento a essa microbiota, ao equilíbrio da microbiota. A inflamação intestinal, também muito comum, ela é uma condição crônica, né, caracterizada pela inflamação gastrointestinal, podendo ser causada por diversos fatores, incluindo a desbiose, né? A desbiose. A inflamação crônica ela é responsável pelas reações negativas do corpo, como aumento da ansiedade, depressão, dor no corpo, excesso de peso, baixa imunidade, insônia, entre outros. E o que acontece quando não tratamos a inflamação intestinal? Ela pode causar, né? Ela causa sono, excesso de peso, dor. Então, isso já são sinais de que tem algo errado e vamos investigar e podemos muitas vezes começar pelo nosso intestino. E eu não poderia deixar de falar, então, o que nós podemos fazer para sair desse quadro tão crítico, né, e tão perigoso para a nossa saúde, que é o nosso estilo de vida, né? Então, ter acompanhamento médico, autocuidado informado, a redução da carga tóxica, o estresse do dia a dia, precisamos estar atentos gerenciar, né, o estresse com meditação, atividade física, né, fazer exercícios, cuidar da nossa alimentação, super importante, né, introduzir ali fibras, né, frutas, verduras, alimentos fermentados. Então, precisamos estar atento à nossa alimentação no dia a dia, né? Inclusive o nosso sono, né? Melhorar o nosso sono, que também vai ter um relaxamento, né? Você vai ter um dia melhor no dia seguinte, né? E também o uso, né, ali de fibras, suplementos que aumentem as bactérias boas, né? Nosso intestino que tem as bactérias ruins e as boas, nós precisamos aumentar as boas. Então, com probióticos, né? Pré-bióticos, e evitar o uso excessivo de antibióticos, né? Eu que venho da área de farmácia, a gente sabe os efeitos adversos dos antibióticos e eles destroem a nossa flora intestinal. Sempre que você usa né, por um tempo prolongado, os antimicrobianos, você vê que você tem um desequilíbrio intestinal, né? Sempre vai acontecer uma constipação ou até mesmo uma diarreia.
né? Então, vai desequilibrar essa microbiota intestinal. Então, precisamos estar atentos a isso também. E eu não poderia deixar de falar, claro, as soluções naturais que aqui temos de super importante e que vão ajudar na melhora da microbiota intestinal. Aqui eu selecionei alguns óleos essenciais, né, que eu vou passar alguns protocolos logo em seguida, que eles estão incluídos nesses protocolos. Então, o orégano, e classifiquei aqui os óleos essenciais para esta função, né? Como o orégano, ele é um vermífugo e um antiparasitário excelente, né? Então, o orégano é um dos óleos que a gente usa muito, né, na desparasitação e também no cuidado do intestino. O Wildorand, que é a laranja, também com ação antispasmódica, estimulante digestivo, vermífugo também. O lemon, ele é um detox, antispasmódico e também com função de vermífugo. A tangerina, para distúrbios digestivos, né, parasitas, laxante, antispasmódico. O Zengeste, ele tem ação, né, uma atividade ali, uma ação antispasmódica também, como vermífugo, porque ele é um mix, né, ele é um blend de óleos essenciais. Então, nesse mix contém óleos que têm ação vermífuga. O turmeric, um anti-inflamatório excelente, que não pode faltar, né, no nosso dia a dia. A copaíba, também um excelente anti-inflamatório. E aqui o uso, eles são com cápsulas gastro-resistentes, que é aquela cápsula que vai dissolver no intestino, né? Ali nos protocolos que eu vou falar em seguida. Ou então você pode diluir com óleo carreador, né? O óleo de coco fracionado do Terra. Também selecionei o fennel, que é a erva doce, ele tem ação, né, antiparasitária, estimulante digestivo, estomacal e laxante também, né? O cravo, com ação antispasmódica, antiparasitário, vermífugo. O tomilho, né, antiparasitário, vermífugo. A melaleuca, também na mesma função. O peppermint, antispasmódico, e ele também estimula o peristaltismo, então o movimento, né, que precisa ser feito o intestino precisa ter para que as fezes sejam expulsas, então o peppermint excelente. Gengibre com ação laxativo e vermífugo, o on-guard como antiparasitário, a lavanda antispasmódica. Então, são os óleos, tem bastante óleo aqui, né? Então, os protocolos vai ter alguns desses óleos e aqui tem essa seleção, então, que você pode usar. Nisso, eu não tenho esse, mas eu tenho esse outro. Então, você pode muitas vezes mudar o óleo essencial, né? Mas aqui eu quis trazer a ação dele, né? A função dele em relação ao intestino, né? A ajudar na questão ali, né, dos problemas digestivos e gastrointestinais, da disbiose, intestinal. Então, aqui vamos começar com protocolos, né? E para um equilíbrio da flora intestinal. Então, aqui foi selecionado o tangerina e o lemon, né? E também o gengibre e o zengeste, que é um mix de óleos essenciais. Inclusive, aqui do ladinho, coloquei o que tem esse mix, né? O zengeste. Então, ele tem óleos que vai ajudar também, né? Que tem todas essas ações que eu falei na tela anterior, né? Então, você, nesse protocolo do reequilíbrio, a flora intestinal, você pode usar no uso tópico ou ingestão. No uso tópico, então, seria de 5 a 10 gotas de cada óleo, né? Então, você diluído com óleo de coco fracionado, né? Tem um frasquinho, você pode adquirir, ou se você já tiver o frasquinho em casa, né, de 10 ml, você dilui com óleo de coco fracionado e coloca óleos essenciais, né? Se você não escolher todos,
mais ali o gengibre, o zengeste, que é um mix, né? E você pode incluir um cítrico, né? Ou a laranja ou o lemon. E na ingestão, então, seria uma gota de óleo essencial em 200 ml de água, né? Ou adicione em cápsula, né? A cápsula gastro-resistente. No uso interno, seria para crianças maiores de 6 anos. Depois eu abro para perguntas, né? Se vocês quiserem rever, vocês podem também printar a tela, mas podemos voltar para perguntas. Aqui eu trouxe outro protocolo de desinflamação. Então, os óleos ali selecionados foi o copaíba e o turmeric, que é a cúrcuma, que eles são excelentes anti-inflamatórios, né? Então, ali a cúrcuma, ela diminui a inflamação a nível celular e aumenta e potencializa os efeitos de gorduras saudáveis e suplementos. Por exemplo, se você está usando um ômega 3, ele vai potencializar a ação, né, do ômega 3, né? Então, ele vai potencializar o efeito de suplementos. O copaíba ajuda a diminuir níveis de inflamação em geral, né? O copaíba eu sempre indico em caso de inflamação e o turmeric também. Então, formas de uso: uso tópico ou ingestão, né? Uso tópico também diluído em óleo de coco fracionado, frasquinho de 10 ml, e você vai passar na região, né, do baixo ventre algumas vezes ao dia, tá? Pode passar 3, 4 vezes ao dia. Então, você vai ali ajudando a desinflamar o seu intestino. A ingestão, né? Então, seria uma gota, poderia até ser 2 gotas de cada, né? De cada óleo essencial aqui do copaíba e turmeric, em 200 ml de água, ou 2 gotas em cápsula, né? Também 2 vezes ao dia. Constipação. Isso acontece muito, né? Nós sempre temos um probleminha dependendo da nossa alimentação. A gente tá aí com probleminha de intestino preso, né? E então, aqui selecionei o gengibre e o peppermint, que estimulam os movimentos peristálticos, que é o movimento que o intestino precisa fazer para expulsar as fezes. Então, ali o peppermint ele tem uma ação antispasmódica, o gengibre um laxante, né, laxativo, a laranja, né, o Ildorand, estimulante digestivo, o Zengeste antiespasmódico, estimulante digestivo, laxante, né? Porque ele é um mix de óleos essenciais, né? Como eu coloquei aqui do ladinho, ele tem gengibre, hortelã-pimenta. Então, ele já tem também o hortelã, né? O peppermint, que é o hortelã-pimenta. Cominho, coentro, anis, ele tem a erva doce também, né? E esse mix, então, ele já vai estar ajudando ali numa solução. Só que, né, não adianta usar uma vez ao dia ou naquele dia, depois esquece, não usa mais. Então, segue, né? Segue, tem uma sequência de uso desses óleos essenciais para que o seu corpo ele absorva e tenha um efeito melhor, né? Então, a sequência do uso é super importante, né? E também super importante você estar bebendo água, né? Então, os óleos essenciais, quando você consome em cápsula, você deve tomar bastante água seguido. E isso já vai também ajudar o intestino, porque muitas vezes é falta de água, né? Se corre, corre, né? Que a gente tem aí no dia a dia, muitas vezes a gente esquece de tomar água. Então, sempre uma garrafinha do lado, né, com água, e nessa água você pode colocar um óleo essencial cítrico, o lemon, que é um detox,
Então, ele sempre vai estar auxiliando também nessa questão. Então, na sua água, na sua garrafinha, coloca um óleo essencial cítrico, né? Como eu citei, por exemplo, o lemon. Aqui, então, né, você pode usar no uso tópico ou na ingestão. Cólicas intestinais. Também, olha só, o peppermint, que tem ação antispasmódica, que é cólica, né, para dor, e a lavanda também. Maravilhosa, a gente sempre indica a lavanda em caso de cólica, né? Até cólica de bebê, cólica menstrual. Então, a cólica, né, que ocorre, né, essa cólica intestinal, você também pode estar usando a lavanda, né? Um cítrico, que seria a laranja ou a tangerina, que tem ação também antispasmódica, e o zengueste, né, que contém o hortelã, né, tem a erva doce. Então, são óleos que você pode estar usando na cólica intestinal. Aqui eu nem trouxe, nós temos um óleo maravilhoso, né, para dor, que é o Deep Blue, mas eu nem coloquei aqui porque ele é específico para dor. Mas eu coloquei óleos que também ajudam, ele não passa somente a dor, mas ele vai ajudar, né, na questão ali do intestino, né? Como o Peppermint, que tem ação ali do peristaltismo, né? E vai ajudar no movimento. Então, vai fazer o intestino trabalhar como ele deve trabalhar normalmente. Eu trouxe aqui também um protocolo de desparasitação super importante, né? Estarmos atentos a isso e, e fazer essa desparasitação para limpar o nosso intestino, né? Tirar as bactérias, né? Eliminar mais as bactérias ruins né? E aumentar as nossas bactérias boas, né? Que vai nos ajudar. Então, essa desparatização nós devemos fazer com frequência, né? Então, eu trouxe esse protocolo para estar ajudando você é, nessa desparatização. Então, aqui você selecionei óleos essenciais. Então, aqui você vai colocar em cápsula gastro-resistente, que ela vai dissolver lá no intestino, ela não vai dissolver no estômago, ela dissolve lá no intestino e você vai usar 2 vezes ao dia, no primeiro dia da lua nova, tá? Então, esse protocolo, ele pede que você faça na lua nova, né? Então, você vai usar 7 dias, pausa 4 dias e retorna 7 dias novamente. E após, né, essa desparasitação, você deve fazer uma desintoxicação, né, o adulto, né? Porque você faz a desparasitação e deixa assim. Então, é super importante você fazer essa desintoxicação após a desparasitação, né? Com o lemon ou os endocrine. 2 gotas de manhã e à noite por 15 dias. Então, você vai reforçar a eliminação, né, das bactérias e a limpeza do intestino. Super importante isso aqui, tá? Trouxe aqui também uma desparasitação para criança, né? Então, aqui você dilui, né? Criança abaixo de 3 anos, você vai colocar 1 gota, né? Então, você vai escolher um óleo, né? Você pode escolher o Zengest, que é um mix de óleos, mas o orégano também é super importante, tá? Então, ele deve ser diluído com óleo carreador de 10 ml, né? Um frasco de 10 ml no primeiro dia de lua nova. E de 3 a 5 anos, você já aumenta para 3 gotas, de 5 a 8 anos, 5 gotas.
né? Então, daí, se você pode até já escolher colocar um óleo de cada, caso você tenha, né? Uma gota de cada óleo desses que estão ali. E entre 8 a 11 anos, pode ser feita a ingestão em cápsula, né? E daí também, você usa, né, faz esse uso de 7 dias, pausa 4 dias e retorna mais 7 dias. Tá? Então, criança sempre diluído com óleo de coco fracionado, né? Você não pode passar direto e é passado aqui na barriguinha, no sentido horário, mas nunca direto o óleo essencial, sempre diluído com óleo de coco fracionado, tá certo? Combinados? Então, os benefícios dos óleos essenciais no intestino, né? Os óleos essenciais são os nossos aliados para cuidar do nosso intestino e uma forma simples e natural, né? Então, eles vão ajudar na redução da inflamação intestinal, alívio do estresse, porque você regularizou ali o intestino, né? Aumentando as células boas, né? Deixando o intestino num bom funcionamento, a melhora da digestão, a redução da dor, né, de dores, equilíbrio da flora intestinal, né? Então, esteja sempre atento aos sintomas, né? Ou use como prevenção, né? Os óleos essenciais com qualidade CPTG do Terra são óleos puros, óleos que você pode confiar, né? Que vai ter tem efeito terapêutico e ele vai estar ajudando e auxiliando, então, nas questões, né, do desequilíbrio da microbiota intestinal. Eu vou ver se tem alguma perguntinha aqui, referente. Ah, sim, é. Andréia e Romildo diz que maravilhoso estarem juntos aqui. Ah, Lepas, né? Fala que Zenguestel e tangerina eu amo, né? Eu uso quando estou com o intestino preso. Eles são perfeitos, maravilhosos, né? O Zenguestel, ele é um mix de óleos essenciais. Então, ali já tem vários óleos que nos ajudam. A ingestão em gotas em água pode ser utilizado por quanto tempo? Se for você deve, como eu falei, ter uma sequência, né? Ter uma sequência. Usa uma semana, 15 dias, né? Mas deve ter uma sequência. Ali na desparasitação tem os dias, né? Que eu coloquei. Faz 7 dias para 4 e né, faz mais 7 dias. Mas nas outras questões você pode ir usando, se for na forma de tópica, né, que você vai passar, você vai usando, porque os óleos nos ajudam, né? Eles nos ajudam tanto na questão ali física, que é a questão do intestino, mas também nas questões emocionais, né? Na questão de estômago, então você vai passar no baixo ventre e ele vai estar te ajudando, né? De uma forma, de outra. Então, você pode continuar usando assim, né? Por um tempo mais prolongado até, né? Agora, na ingestão, sim, você vai usar e você pode parar uma semana, pode dar uma continuidade. Se você começa com mais óleos, depois você reduz, né? Também ali a quantidade de óleos. E quando a gente fala de óleo essencial, o menos é mais. Mas sobre uma orientação certinha, né? Para que caso você está se referindo, até você pode conversar com o consultor que te convidou para estar aqui, né? Ou se você é uma consultora, você pode estar também me chamando, a gente vê ali a questão mais em particular, ver, né, qual é a questão. Mas
não podemos exagerar no uso dos óleos essenciais também, né? Agora, por exemplo, na água, eu coloco na garrafinha, eu tomo todos os dias algum óleo essencial na minha garrafinha, né? Seja um cítrico, normalmente é cítrico, porque fica aquela água saborizada maravilhosa. Ah, o fênel é erva doce, né? Faz minha filha arrotar logo após massagem. Ela só tem 11 anos e sofre de gases. Você pode, além do fênel, que é erva doce, você pode incluir mais algum óleo essencial, né? Que aula maravilhosa aqui do PDF. Obrigada, Kéria. Aqui, no caso, quem não tem cápsula para desparasitação, pode ser usar aquele junto com água. O ideal seria cápsula, né? A cápsula você pode adquirir em farmácia de manipulação, né? Sempre eles vendem assim, nem que for 10 cápsulas, você consegue essas cápsulas gastro-resistente, que é aquela que dissolve no intestino, tá? Seria o ideal. Em algum lugar você deve encontrar. O ideal é cápsula, né? Mas se você quiser usar ali na forma, no uso tópico e passar, né? Também pode ser, tá? Mas o adulto, se você conseguir a cápsula, melhor. Senão, você vai usar ali na, na forma tópica e tomar. Você também pode tomar, mas tem alguns óleos ali, o orégano, por exemplo, eu não indico tomar na água na colher, tá? Porque ele é dermocáustico, então ele vai queimar, ele pode queimar a gengiva, a boca, então não indico o orégano assim na forma de ingestão, tá? O orégano sempre em cápsula. Aqui a Luzia pergunta: quando misturados os óleos, tem algum que elimina o efeito do outro? Tem óleos que agem é, fazendo a ação de antagonista, né? Então, um acaba influenciando no efeito do outro, dependendo da função. Por exemplo, o peppermint, que é um óleo que estimula, a lavanda, que é um óleo que acalma. Então, nessa função, é, eles são antagonistas um ao outro, né? Eles agem um contra o outro, né? Eles não têm a mesma função, mas no caso aqui do intestino, né? Do intestino, que os dois têm ação antiespasmódico, o peppermint peristáltico. Então, ali você pode juntar os dois, porque ele tem outra função, né? Você tem outro objetivo, né? Que é cuidar ali do teu intestino. Então, aqueles protocolos que eu coloquei ali, você pode seguir, tá? Mesmo no caso ali, o peppermint e o lavanda, que são antagonistas, mas no caso ali, como eu falei, né, do intestino, então ele tem uma função diferente, né? Não é para acalmar, estimular, né? Mas é para cuidar do intestino. Acima de 12 anos, pode ser por ingestão, né? O protocolo que eu coloquei ali, então pode ser ingestão, tá? Acima de 12 anos. Eu vou disponibilizar esse material no YouTube, tá? Que eu tenho já ali logo em seguida eu vou passar o endereço e você pode assistir novamente, tá? Pode pegar esse material lá no YouTube. Ah, Maria Diniz vai colocar as receitas na tela. Sim, eu coloquei ali.
E lá no YouTube, no endereço do YouTube, você pode lá acessar essa aula novamente, tá? Esse material. O detox posterior em criança. Não, a criança não tem o detox, tá? O detox ali é adulto, né? Que eu coloquei. Então, a criança, você vai fazer aquele protocolo e manter assim. Então, você pode fazer duas vezes ao ano, digamos assim, né? Adulto também deve repetir, mas o detox é para o adulto, tá? O detox é em cápsula, em adulto pode ser em cápsula, tá? Aqui tem um site, né? A Lourdes colocou um site para comprar as cápsulas, mas como eu falei, também em farmácia de manipulação você encontra. A Lourdinha pergunta, Turmeric, você pode usar por um tempo prolongado, tá? O turmeric, ele é um anti-inflamatório. Nós frequentemente temos o intestino inflamado, o corpo inflamado, então você pode estar usando tanto o turmeric quanto a copaíba por um período bastante prolongado, tá? Aqui, óleos para ingestão eu coloquei lá, né? Além do orégano, eu coloquei os outros óleos. Ah, que não pode ingerir. Quais outros não pode tomar? O orégano é o melaleuca também, ele é bem ruim assim se você colocar ele diretamente na boca, ele é muito forte, né, o gosto. Então, a cápsula você vai poder auxiliar você de uma melhor forma possível, tá? Olha, intestino irritável, esses óleos que eu coloquei já assim, né? Então, o erva doce, o Zengeste, né? Aqueles óleos que eu coloquei lá para dar inflamação, né? Também. A erva doce, ela é maravilhosa. Muito obrigada pela. Então, eu vi aqui várias perguntas que tiveram, consegui responder algumas, e qualquer coisa vocês também podem entrar em contato. E lá no YouTube também pode deixar perguntas, ali no meu Instagram. E então, eu não poderia deixar de falar aqui a promoção de agosto maravilhosa, né? O Life Shot, que é um outro, né? É uma bebida que vai nos ajudar também na questão intestinal, né? Que vai limpar, né? Vai ajudar a reequilibrar todo o nosso organismo. Nós não podemos deixar de estar usando, né? Tomando diariamente o Life Shot, que ele tem sais minerais, vitaminas, sais minerais, também tem três óleos essenciais, né, na sua composição, e também é um outro aliado aí para estar cuidando, né, nos ajudando em relação à saúde do nosso intestino, né? O Stronger, né, com 10% de desconto, que tem ainda até dia 31 de agosto. E para quem você que está iniciando agora, né, você adquirindo com 50%, 50 pontos, a partir de 50 pontos, você já entra aqui, né, para o Bem-vindos à Doterra, onde você pode, nos meses subsequentes, estar ganhando brindes, né, como o expositor, um óleo essencial e também o difusor, né, o difusor Pero. Olha só que lindo, maravilhoso, está aqui do meu ladinho. Então, sempre nos auxiliando em todos os momentos. Lindo. E é esse difusor aqui que você ganha no terceiro mês, né? No quarto mês de recompra. Terceiro de recompra, né? Acima de 50 pontos, você ganha então o difusor. Você que está aqui de primeira vez,
né? Você é cliente ou foi convidado, converse com o consultor, chame o consultor que convidou você para estar aqui nessa sala, para você poder ganhar esses brindes maravilhosos aí, né? Do Terra sempre nos presenteando. Então, eu encerro essa nossa apresentação, né, essa minha apresentação, com essa frase, né, maravilhosa que diz: se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Uma frase de Lai Ribeiro, e isso é uma verdade. Então, nós precisamos ter aquele cuidado com o nosso corpo, aquele olhar, e ter, né, tirar aquele tempinho para fazer os protocolos, para usar os olhos, né, não deixar guardadinho na gaveta, usar os olhos, para que a gente, nosso corpo se beneficie, né, disso. Fico à disposição, né? Fico à disposição para qualquer dúvida que precisar. Você Ô, pode me Nice, chamar lá no @nicepereira.aroma e lá no YouTube depois eu disponibilizo essa apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? eu, né, Nice? Sim. Nisso, assim, primeiro, parabéns. Trouxe uma apresentação leve, bastante didática. O pessoal aí que fez perguntas, acho que vale muito você rever o conteúdo, porque às vezes a gente escuta fazendo alguma coisa e num outro momento, como a Nice vai deixar disponível, escutem, porque está muito claro, muito simples de como aplicar esses procedimentos aí para a saúde do intestino. E eu gostei muito nisso que você abordou a questão da nutrição, né? Que é o que o nosso intestino realmente capta. E se eu posso deixar uma dica de ouro, assim, eu que trabalhei com bebês, a primeira cólica, que às vezes transtorna um bebê, o papai, a mamãe, né? Ali naquele momento, muitas vezes já entram com medicamentos antigases, medicamentos anticólica, e nós temos a poderosa lavanda, que vocês podem colocar uma gota de lavanda em 10 ml de óleo vegetal e fazer aquela massagem no abdômen. Já tem pesquisas desde 2012 mostrando a eficácia da lavanda para aliviar cólicas sem ter efeitos colaterais em cima da maturação do intestino. Então, hoje, se você vai visitar uma mãezinha que ganhou um bebê recém-nascido, dê o presente que você quiser. Poxa, mas leva um rolon, ou leva o Calmer, ou faz um rolonzinho e já deixa junto, porque isso é benéfico para o desenvolvimento dessa criança. Então, minha amiga, parabéns por essa classe aí, tá? E que a gente realmente consiga compartilhar esse conteúdo. Obrigada mesmo. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, alguma questão que não consegui esclarecer? Se não, eu, né, como eu falei, vou deixar disponibilizado e você também pode, é, me procurar qualquer dúvida, tá? Muito obrigada pela oportunidade e por essa, né, por vocês estarem aqui e saberem, né? Então vocês têm a consciência da importância do uso de soluções naturais e como eles podem nos ajudar, que realmente podem, né? Tá certo? Muito obrigada e uma boa noite, uma excelente semana para todos.